Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. No episódio de hoje falamos da TAP, que foi, mais uma vez, tema em destaque durante a semana que passou. Esta terça-feira foi ouvida na comissão de inquérito a agora exonerada CEO da TAP, Christine Omier-Weidner. Foi a segunda vez que foi ao Parlamento, este ano, falar da polémica em torno da companhia aérea. No dia seguinte, tomou o mesmo lugar Alexandra Reis. Foi a primeira vez que falou publicamente depois da polémica indemnização de 500 mil euros que recebeu quando foi afastada do seu antigo cargo de administradora. Das duas audições saíram mais dúvidas e foram apontados muitos dedos. São meus convidados para falar do tema, que facilmente ultrapassava os nossos 15 minutos, Anabela Campos e Diogo Cavaleiro, os dois jornalistas que têm acompanhado os vários capítulos da Comissão de Inquérito à TAP. Obrigado aos dois por estarem aqui. Obrigada a nós pelo convite. Uma das coisas que eu aprendi neste setor é que a incerteza é a única coisa certa. Sorry, I'm saying it's just because still very painful, okay? And I was not expecting the way it was done because when the minister asked me if I wanted to resign on the Sunday, I said no because I didn't do anything wrong. Eu também o poderia dizer, mas não vou dizer. Eu também poderia dizer que a CEO poderia não ter o perfil, mas não vou dizer de forma alguma. Não vou dizer de forma alguma. Começo pelos nomes que Christine colocou em jogo enquanto se defendia perante o Parlamento. Primeiro, Gonçalo Pires, o gestor financeiro da companhia, que disse ter sido mantido afastado do processo da saída de Alexandra Reis, mas Christine afirmou o contrário. Depois passou para o governo, seja ele atual ou não. Aqui Christine lançou a carta de bode expiatório, mas o que é que quis realmente dizer com isto? Na verdade, o que eu penso que ela quererá dizer é defender, ela quer se defender da justa causa, ou seja, ela foi despedida por justa causa e ela considera que não há motivo para isso ter acontecido e, portanto, eu penso que ela terá estado ali na Comissão Parlamentar de Inquérito a responsabilizar outros pela situação. E os outros são o Governo, porque ela, na verdade, foi ela que decidiu despedir a Alexandra Reis, não queria trabalhar mais com ela, estavam em divergência, desalinhadíssimas, como vimos no dia a seguir. Porquê? Enfim, já se sabia, mas depois ontem ficou mais claro. Portanto, ela tomou aquela decisão e foi-se aconselhar, antes disso, tomou aquela decisão, perguntou ao Governo se podia. Nós sabemos que Pedro Nuno Santos apreciava bastante o trabalho de Alexandra Reis, mas Christine traditou eu ou ela e, portanto, ele não poderia deixar cair a CEO, ele disse, avança. Portanto, ela diz, eu fiz isto, mas eu tive o respaldo do Governo, por um lado. Por outro lado, eu não sou jurista e os advogados consideraram que aquele acordo podia fazer-se, e, portanto, eu não vejo aqui nenhuma razão para ser despedida por justa causa. Portanto, ela vai ali defender-se, por um lado, juridicamente. Eu penso que já está a preparar a batalha jurídica para depois pedir a indemnização que ela acha que tem direito e que o Governo não lhe quer dar. E portanto, é nesse sentido. E depois acaba por dizer que toda a gente estava a par, inclusive é Gonçalo Pires, que é o administrador financeiro, que tinha estado a dizer que não estava, que não sabia de nada, que só soube na véspera, e formalmente, quando foi dado a conhecer a toda a gente pelo Presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja, e Christine defende-se desta maneira e passa quase 6 horas muito em torno desta desculpa, dizendo também que foi envolvida no meio de uma batalha política entre dois ministros num governo que tem várias pessoas que se querem candidatar ao cargo de Primeiro-Ministro, nomeadamente Fernando Medina e Pedro Nuno Santos. Diogo, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Sim, o que eu acho é que estas audições que já aconteceram, aquilo que me parecem que estão a mostrar é que, na verdade, todas elas precisam de ser repetidas, porque com tanto disparo para todos os lados que tem havido, né, por estas personalidades que já foram ouvidas,
tem havido contradições com aquilo que já tinha sido dito antes. Portanto, já tivemos a Christine Weidner a contrariar o Gonçalo Pires, já tivemos Alexandre Reis a contrariar a CEO da TAP. Portanto, os deputados vão ter certezas sobre aquilo que aconteceu. Portanto, parece-me que vão ter de esclarecer o que é que aconteceu. Portanto, vão ter de esclarecer essas dúvidas. E depois pensarmos em todas as audições que ainda faltam acontecer, parece-nos que isto vai ser bastante intenso e com ainda mais contradições pela frente, porque tem sido um arraial de revelações, de contradições, de palavras que vêm acrescentar uma informação àquilo que foi dito antes, que acho que também há vinganças, não é? Também claro, há aqui vinganças, há aqui situações pessoais. Claro. Aliás, ontem quando Alexandre Reis disse eu ainda não percebi bem porque é que fui despedida, mas eu sei que não tinha perfil, mas eu não vou dizer, mas podia dizer aqui também que talvez assim eu também não tenha perfil. Não, eu não vou dizer. Teve graça isso. Também há aqui um clima de vingança, não é? Claro, as pessoas foram postas em causa pelas outras que estão a ser contrariadas pelas outras mesmo. Portanto, há mesmo muita coisa que eu acho que ainda está para vir e, sobretudo, ainda há de haver mais nomes que vão surgir, porque parece-me que esta história tem tantos envolvidos. Quer dizer, esta semana tivemos até uma agência de viagens. Exatamente. Uma agência de viagens a marcar um avião foi tema nesta comissão de inquérito. Portanto, acho que e motoristas por vacinar, portanto, os motoristas já lá vamos. Assim, tem sido assim uma coisa fantástica. Que esta polémica da aviação também tem muita política envolvida. Foi também sabido que a antiga CEO se reuniu com o PS e o governo um dia antes de ser ouvida pela primeira vez em janeiro. Uma denúncia que foi feita exatamente pela Iniciativa Liberal. Ainda que sem a presença de ministros ou secretários de Estado, quais podem ser as leituras deste encontro? Isso é um terremoto político, não é? Não sabemos ainda exatamente quais é que vão ser as consequências, mas isso talvez tenha sido a coisa mais séria que se ouviu. Não sei se o Diogo concorda, mas porque o resto nós já intuíamos, já sabemos, mas isto põe-no um modus operandi que de certa maneira pode beliscar, acho eu, o Parlamento e a ética. E portanto, é normal, nós sabemos que é normal haver de vez em quando estas coisas acontecem, quando as pessoas vão a audições parlamentares que são diferentes das comissões de inquérito, que as comissões de inquérito são praticamente um tribunal, não se pode mentir, aquilo tem regras, não é? Nas outras também não, mas é uma coisa com mais poder. É normal que se prepara, às vezes, os ministros quando vão, devem se reunir com os chefes de gabinete e com algumas pessoas a preparar as audições, mas não instruir, nós não sabemos exatamente se foi isso que aconteceu, não é? Mas não instruir alguém que vai expor o que é que aconteceu numa situação tão sensível que envolve ministros e o Estado e uma indenização que na verdade não devia ter acontecido porque ela foi despedida, não foi uma renúncia e prestação de informações falsas à CMVM, ou seja, para mim esta foi a questão mais talvez relevante no sentido do que expõe da forma de funcionamento e da gestão da TAP com imensa interferência política. Nós já sabíamos que isso acontecia, obviamente, mas não de forma a instruir uma CEO. Não sei se ela é instruível, também vamos dizer, ela aceitou também, talvez não tivesse aceitado, mas também se calhar não tinha outra alternativa, não sei. Agora, de facto, para mim foi bastante grave e chocante ouvir isto, não sei. Eu concordo também, acho que há um aspecto que me parece, os deputados têm todo estado, aliás, os deputados socialistas, a dizer que isto é uma coisa normal, que é normal haver estas reuniões. O que é normal é haver preparação, não é normal haver no dia antes de uma audição a reunião com a pessoa que vai ser ouvida. Tanto que se fosse assim uma coisa tão normal, também podiam fazer agora nas comissões de inquérito e dizem sempre, nas comissões de inquérito isto não acontece, portanto se fosse assim tão normal... e na verdade acho que é assim mesmo, não é assim tão normal, porque se fosse normal não tínhamos saído daquela audição sem saber quem é que tinha
promovido o encontro. O próprio PS teria vindo dizer, este encontro foi promovido por Sim, ministro ficaram muitas tal, dúvidas no ar por causa disto, mas não, aquilo que aconteceu foi, o Carlos Pereira fez umas declarações aos jornalistas a dizer que era super normal aquilo acontecer e acaba a dizer que a pessoa que o convidou foi a secretária dele. Portanto, Ridículo. Parece-me cá claramente, se é assim uma coisa tão normal que se diga, então porque é que isto aconteceu, por iniciativa de quem, como é que a CEO da TAP é envolvida, e, portanto parece-me que claramente quando as coisas são assim tão claras e tão normais, não há nunca problemas em explicá-las. Diogo, passamos para a Alexandra Reis para conseguirmos falar um bocadinho também da ex-administradora, que diz ainda não ter conhecimento do montante a devolver. Afirma ter envolvimento nos bons resultados da empresa em 2022, foi uma das suas defesas. E admitiu ter travado a contratação da empresa do marido da CEO, levantando dúvidas também à mudança de sede. Terão sido estas as divergências ou o desalinhamento que a CEO tanto fala, que havia entre as duas? Olha, durante meses a Anabela e outros colegas nossos andaram a escrever sobre as divergências, sobre todo o mundo de tensão entre a Alexandra Reis e a própria CEO. O que eu acho, e lá está, era aquilo que eu estava a dizer de uma audição que acaba por trazer mais dúvidas sobre a audição anterior. Neste caso o que temos é a audição de Alexandra Reis a trazer mais temas que não tinham sido discutidos na sessão anterior com a CEO, portanto acho que fazia sentido ter de saber-se também porque é que a CEO quis tanto mudar a sede da TAP. Se calhar não fazia sentido ser na audição de terça-feira porque a audição já foi tão grande, acho que ninguém queria que fosse muito mais tempo, mas aquilo que me parece é que, e era aquilo que eu também já estava a referir, a CEO da TAP parece-me que vai ter de voltar outra vez à Comissão de Inquérito, que é uma coisa normal, já aconteceu. Ricardo Salgado também foi 2 vezes à Comissão de Inquérito ao BES, por exemplo, portanto não é uma coisa inédita. Agora, claramente, acho que ficou bastante patente que há bastantes divergências, houve bastantes dúvidas, mas também há uma coisa que é normal haver divergências, é normal as pessoas discordarem das coisas, faz sentido que a TAP, até, exatamente, até que ponto, e acho que isso é uma justificação que ainda não existiu, até que ponto é que aquelas divergências sobre a sede, sobre as contratações, até que ponto é que aquilo era efetivamente uma coisa irreconciliável, que é a expressão usada pela CEO, até que ponto é que isso é irreconciliável, porque esse ponto é que me parece que houve 500 mil euros que a TAP gastou, e até agora a justificação é a CEO quis fazer uma reorganização e não concordava com o perfil, e achava que o perfil era quadrado de perfil de Alexandre Reis, portanto parece-me que tem de se justificar mais para quando é que uma empresa pública paga 500 mil euros. Eu acho que ela, a Alexandra Reis, pelo seu perfil também, dizem que ela é uma pessoa muito assertiva e até corajosa, não tem medo de dizer o que pensa, era um travão, provavelmente, ou seja, tudo aquilo que ela falou ontem, das divergências que elencou, nós já acrescentou o tal motorista probacionário, a contratação dos altos quadros franceses. Não, isso já sabia da contratação dos altos quadros franceses. Nós já tínhamos escrito, eu já tinha escrito. A questão é, nunca tinha sido, era sempre escrito sem ninguém confirmar, ou seja, não é sem ninguém confirmar, ou seja, sem as partes, sem alguém dar a cara. E, portanto, o que fica ali exposto no ontem é, de facto, aquilo que estava a acontecer, aquelas coisas aconteceram, não é? E revelam uma forma de funcionar. Novamente, é isso que é também ali chocante. Embora é o chocante nos casos, nas questões também de racionalidade económica, ou seja, ela diz não havia racionalidade económica para mudar a sede, de facto, e podia ser prejudicial para os trabalhadores, porque iriam deixar de ter cantina, depois não tinham onde estacionar, enfim, e parece lógico, faz algum sentido. Os sindicatos também não queriam mudar a sede. A Alexandra quase estava ali alinhada, não é? Ou há uma coisa que ela diz ali, que eu já tinha escrito, mas que é interessante ouvir da boca dela, é as novas contratações que se estavam a fazer. Eu não concordava, porque tínhamos andado a despedir pessoas e achava que aquilo desestabilizava a empresa, são sobretudo estrangeiros. E o que isto revela também é a TAP, no âmbito do plano de reestruturação, esvaziou
os quadros intermédios de know-how português, ou seja, as pessoas que tinham know-how, a aviação é muito específica, é uma área complexíssima, tem muitas nuances, é mesmo, eu demorei algum tempo a perceber como é que aquilo funcionava, e portanto aquele know-how é muito importante e relevante e deixou praticamente de existir em Portugal, ou seja, porque está a ser substituído por estrangeiros e vamos ver o que é que vai agora acontecer, porque muitas pessoas eram próximas de Christine, se vão ficar ou não vão ficar, não é? Vamos ficar a acompanhar certamente o tema. Anabela e Diogo, muito obrigada aos dois por terem estado aqui. Fechamos assim mais uma conversa do podcast diário Economia Dia a Dia. Para ouvir mais sobre estes últimos escândalos da TAP, convido-o a ouvir o Negócios da Semana, o programa económico do jornalista e diretor adjunto de informação da SIC Notícias, José Gomes Ferreira, agora também disponível em podcast. Como seus convidados, também a jornalista Anabela Campos, Pedro Castro, analista de aviação comercial, e João Paulo Batalha, vice-presidente da Associação Frente Cívica. A sonoplastia deste episódio ficou a cargo de João Martins. Muito obrigada, João. A si, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearibeira@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.